Atividade 20 da página 16, tá? Considere uma foto de 7.1 megapixels de resolução, 3072 por 2304 pixels, em que a linha 1000 da matriz é formada pela cor verde, tá? Então cada linha é uma cor diferente. A milésima linha, no caso aí, é a cor verde, tá? E essa cor verde, ela tá igualmente dividida entre 3 tons de verde, tá? Então vai ter um verdinho mais folha, um mais clarinho e um mais escuro, tá? O que ele fala? Ele fala que esses 3 verdes, eles são divididos igualmente. Ou seja, olha aqui, ó. O Zn/3. O que quer dizer isso? Quer dizer que é 1/3 das primeiras colunas são verdes 1. Os outros 1/3 seguintes são tonalidade 2. Então esse verde mais clarinho assim. E os últimos 1/3 são um verde tonalidade 3, tá? Então, resumindo, a milésima linha dessas 3.000 e pouco é o cor verde, tá? E nessa linha 1000, que é o tom verde, o 1/3 primeiro das colunas é nessa cor, tonalidade 1. Os outros 1/3 é na tonalidade 2. E os últimos 1/3 tonalidade 3, ok? Então qual que é a pergunta aí? Ele quer saber qual é o tom do verde na posição 1000, na posição 500 e na posição 2000. Observe que a linha, em todos os casos, são o verde, que é a posição 1000, tá? Então o que a gente vai fazer? Um cálculo bem simples aqui. Ele não falou que eu tenho 2.304 colunas, né? E dessas colunas, ele falou que é dividido o verde em 3 tonalidades, onde cada um tem a mesma quantidade, tá? Divididos igualmente em 3 tonalidades. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 2.304 e dividir por 3 para saber quantas colunas cabem aqui dentro, quantas colunas tem aqui dentro e quantas colunas tem de tonalidade mais escura. Então vou abrir a calculadora aqui, ó. Pegar lá 2.304 e dividir pelas 3 cores de verde. Então tá aí, 768. Ou seja, o que eu tenho aí? Se eu tenho 2.304 cores de verde, e essas cores de verde são em 3 tipos, eu dividi por 3. Então cada tipo tem 761 níveis, tá? Ou seja, o nível 1, ele vai da primeira linha até a linha 768. O verde tonalidade 2, ele vai da 769 até a 1536, tá? Esse número aqui, tá? É porque eu somei mais 768, tá? E a tonalidade 3 vai ser os últimos 1/3, tá? Então, se eu pegar um carinha entre 1 e 768, vai ser tonalidade 1. Se eu pegar um carinha entre 769 e 1536, tonalidade 2. E por fim, o último trecho aí, de 1537 ao final, que é 2304, tonalidade 3. Então vamos lá, para a pergunta agora. A coluna 1000. A coluna 1000, ela vale tonalidade 2, porque o 1000 está aqui nesse intervalo aqui. Então o 1000 é tonalidade 2. Então vocês vão escrever aqui tonalidade 2, tá? Na B, nível 500. O nível 500, ele está no intervalo 1, né? Entre 1 e 768. Então, tonalidade 1. Você escreve tonalidade 1. E o nível 2000, ele está no último trecho, né? Entre 1500 e pouco até o final. Então, tonalidade 3. Ok? Vocês vão copiar aí esse cálculo aí no cantinho da apostila. E na frente você vai colocar as respostas aqui. Nível 1000 equivale a tonalidade 2. O nível 500 equivale a tonalidade 1. E o nível 2000 a tonalidade 3. Ok?
Ah, só uma coisinha, não tira dúvida aí. Essa letra B da atividade 1 que vocês fizeram, tá? Para dividir a linha pela coluna, né? Se por acaso essa divisão der quebrada, pode deixar em fração mesmo. Por exemplo, se fosse posição 1, 3, não ia dividir 1 por 3? Deixa 1/3 mesmo, tá? A gente deixa a matriz mesmo, a maioria dos casos, em fração mesmo, tá? Quem colocou 0, 3, 3, 3, 3 não tá errado, tá? É que trabalhar com dízimo é complicado em matriz, tá? Então é mais fácil trabalhar com fração, tá? Então eu recomendo pôr em fração. Quem já deixou 0,33 não tem problema, tudo bem? E outra coisa, que deu muita dúvida nessa letra E. Essa E parece que é complicado, mas é um dos mais fáceis. Por quê, ó? A lei de formação é essa aqui, ó. Você tem uma matriz 4 por 3, 4 linhas por 3 colunas. Qual que é a condição dessa matriz? Os elementos vão ser 2 se o I for maior ou igual ao J. Ou seja, se o elemento tiver a linha com o número maior ou igual ao que da coluna, você vai por 2. E vai ser menos 1 se a linha for menor que a coluna. Por exemplo, a posição linha 1, coluna 3. O I não vale 1 e o J vale 3. É o caso 2. Né? Porque o I é menor que o J, ou seja, o 1 é menor que o 3. Então na posição A13, você vai trocar por menos 1. Tá? Ah, se fosse a posição A32, o A32, o I não é maior que o J? Então a posição A32, vocês vão colocar 2. Tá? Sem segredo nenhum. Tá? Agora vocês vão completar aí na tabela, porque... na apostila, quer dizer, porque o 10 vai ser igualzinho isso aí, tá? Então na página aí 10, número 9. Observe os dois polígonos representados no plano cartesiano, tá? Então vocês têm aí um plano cartesiano, tá? E um polígonos A, B, C, D e o outro polígono E, F, G, H, tá? E aí tem os números do eixo X e os do eixo Y, aí embaixo. Esses dois polígonos são congruentes, tá? Então eles são iguais, tá? Pode ver que estão igualzinho, bonitinho. A única diferença é que eles estão transladados, tá? Tá mudada a posição aí. E podemos considerar que o polígono EFGH é uma translação do polígono ABCD, né? Então ele foi mudado a posição. Isso que é transladar, tá? Isto é, ele foi obtido a partir de duas movimentações, sendo uma na horizontal e outra na vertical. Então o que ele fez? Ele pegou essa peça aqui, andou um pouquinho na horizontal e um pouquinho na vertical, tá? Então, translador aí. Letra A, tá? Não tem muito espaço aí, tá? Mas vocês podem fazer no caderno ou tentar pôr no cantinho à esquerda ou à direita, tá? Se quiser usar aqui embaixo também pode, tá? Então tá lá, ó. Quantas unidades na horizontal e quantas unidades na vertical do polígono ABCD devem ser deslocadas para que ao final coincidam com o polígono EFGH. Ou seja, ele quer saber o quanto que eu andei à direita na horizontal e o quanto que eu andei para cima para esse polígono parar aqui. O que eu recomendo, tá? Acho mais fácil. Pega qualquer ponto aqui e trabalha com um ponto só, correspondente dele. Por exemplo, se eu vou pegar esse ponto aqui de baixo, eu trabalho com esse para esse, que eles são o mesmo ponto, né? Só que está mudada a posição. Se pegar esse, trabalha com esse, tá? Se pegar o de cima, trabalha com o de cima, o da esquerda, pega o da esquerda. Tanto faz, tá? Aqui tem dois caminhos. Vocês podem ir contando mesmo ou fazendo matemática. Dá na mesma, tá? Vamos pegar, por exemplo, o ponto A, tá? Ponto A, ele parou lá em E. O ponto A, ele tem o seguinte, ó. Em X, ele não é 1. Ele andou quantas unidades? Ele parou aqui em X, não foi? No nível 6. Então ele andou 5 unidades para a direita. Ou conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 para a direita. Quanto para cima? 1, 2. 2 para cima. Né? Então ele andou 5 para a direita e 2 para cima. Então vamos lá. Vamos pôr isso aí. Então eu escrevi aí, ó. Então ele andou 5 para a direita, que é no sentido horizontal, né?
e mais 2 unidades para cima, no sentido vertical. Então vocês completem aí, ok? Letra B. Represente uma matriz 4x2, que ele chamou de A, tá? Lembrando, 4x2 é 4 linhas com 2 colunas, né? As coordenadas dos vértices dos polígonos ABCD, de maneira que cada linha da matriz contenha coordenadas de um ponto, com a abscissa na primeira coluna e a ordenada na segunda. Ou seja, a gente vai extrair os pontos x e y do A, do B, do C e do D, nesta ordem, tá? E colocar numa matriz, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou ter minha matriz aí, tá? Vamos extrair as coordenadas do ponto A. Ponto A aqui, ó, não é um para x e um para y. Então o primeiro carinha na matriz aí vai ser o ponto 1, 1, né? Então vou pôr aqui, ó, 1, 1, 1. Ponto B agora. 1 para x e 3 para y. Então 1, 3. Então aqui, ó, 1, 3. O C agora. 3 para x e 1 para y. 3 para x e 1 para y. Não esquece que é sempre primeiro x, tá? Porque ele fala aqui, ó, com a abscissa é x, tá? A abscissa tem que ser a primeira coluna. E ordenada, que é y, tá? E na segunda coluna. Então, se aparecer a palavra abscissa, vocês têm que saber que é o eixo x. Se aparece o termo ordenada, vocês têm que saber que é eixo y, ok? E por fim, o ponto D, ele é 2 para x e 0 para y. Então, colocando aqui, ó, 2 para x e 0 para y. Como ele falou para chamar de matriz A, eu vou chamar aqui de matriz A. Então, aqui é a minha matriz A. Lembrando que matriz é sempre maiúsculo, tá? Se fosse Azinho menor, aí é o elemento da matriz A, tá? Mas ele maiúsculo é a matriz toda. Então tá aqui a matriz A com todos os pontos, ok? Vamos para a letra C agora. Então vamos lá, letra C. A letra C, vou descer aqui um pouquinho para baixo. Representa agora uma matriz que ele chamou de B, também 4x2. Só que agora ele quer com as coordenadas do E, F, G, H, tá? É a mesma coisa, a única diferença é que, em vez de você trabalhar com esse polígono, você vai trabalhar com esse, tá? Mas a ideia é a mesma. Vamos ver o E agora. O E, ele tem 6 para x e 3 para y. Então é o ponto 6, 3. Então vamos pôr aqui uma matriz que ele chamou de B. O primeiro ponto é 6 para x e 3 para y. Ponto F na ordem aí. Ele é 6 para x e ele é 5 para y. Então, ponto 6, 5. 6 para x, 5 para y. Ponto G na ordem. O ponto G ficou estranho, né? Não foi uma boa piada, né? Ponto G, 8 para x com 3 para y. Então, 8 com 3. Então, 8 com 3. E por fim, o ponto H aí na ordem, ele é 7 para x e 2 para y. Então, 7 para x e 2 para y. Nossa, que difícil que é, né? Então, vamos lá, letra D. Por fim aí, letra D. Escreva uma matriz C, também 4x2, de tal forma que A mais C tem que ser igual a B. Então vamos lá então. O que a gente tem aqui? A gente tem que o A, que é a matriz A, mais a matriz C tem que ser igual à matriz B. Bom, ele quer a matriz C então, né? A matriz A está aqui, é isso aqui. Então essa aqui eu já tenho. A matriz B eu já tenho também. Falta tirar o C, né? Mas como é que eu vou somar a matriz A com uma C se eu não sei quanto que é a C? Então o que eu recomendo? Como a gente quer descobrir a C, vamos isolar a matriz C antes de resolver. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse A para o outro lado, subtraindo. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever C é igual a matriz B menos a matriz A. Então se eu pegar a matriz B, que é essa aqui, e tirar a matriz A, vai ser igual a matriz C,
que é o que ele quer no problema, ok? Então aí conta bem simples. Então o que vai ser a matriz C? Vamos montar ela aqui, ó. B menos A. Então aqui, ó. 6 menos 1, 5. 3 menos 1, 2. Lembrando que tem que operar elemento com elemento, tá? Posição 1, 1 com 1, 1. Posição 1, 2 com 1, 2. Posição 2, 1 com posição 2, 1. E assim por diante, ok? Então, 6 menos 1, 5. 5 menos 3, 2. 8 menos 3, 5. 3 menos 1, 2. 7 menos 2, 5. E 2 menos 0, 2. Então tá aqui, essa aqui é a matriz C. Nossa, professor, que coincidência, né? Deu tudo 5 e deu tudo 2. Na verdade não foi uma coincidência, né? Se a gente ver a primeira resposta que a gente fez, ó. Não era 5 para a direita e 2 para cima? Olha aqui, ó, os 5 e 2. Aqui nos movimentos em X, né? Na horizontal. Então tá aqui, ó. Olha o 5 aqui, ó. Então cada ponto deslocou 5. Então esse ponto, que era o ponto A, deslocou 5, o ponto B 5, o ponto C 5, o ponto D 5, né? E 2 para cima. Como esse carinha aqui é as ordenadas, é os valores de Y, então os valores em Y foram os valores que ele subiu 2. Então tá aqui. Fechou?